Fala galera, Guido aqui com mais um vídeo bacana para você e hoje a gente vai falar sobre NextAuth. Se você está utilizando o Next, principalmente aí na versão 13.4, já utilizando a App Router, eu vou te mostrar como você implementa o NextAuth para que você possa fazer autenticação nos seus projetos, se você for fazer utilizando as credenciais, e-mail e senha vindo de um back-end customizado, personalizado por você mesmo. Eu tenho visto muito pouco conteúdo em português aqui no YouTube sobre esse tema e eu resolvi trazer para vocês. Lembrando que o NextAuth você pode também configurar para que ele faça autenticação utilizando diversos provedores como GitHub, Google, Facebook, entre outros. Hoje o tema desse vídeo vai ser para a gente utilizar o NextAuth para fazer autenticação utilizando e-mail e senha, que são os credentials lá do NextAuth, beleza? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Então, aqui já no VS Code, eu tenho um projetinho bem básico que eu vou apresentar para vocês aqui, mas é somente uma tela com um formulário. Então, vou abrir aqui. Eu já estou utilizando o Next da versão 13.4 com o App Router, né? E aqui eu tenho, dentro da minha página principal, um formulário. O meu servidor já está rodando, posso até fechar o terminal. Um formulário somente aí com um campo de e-mail, um campo de senha e um botão entrar para a gente poder fazer o login. Isso daqui está sendo renderizado o seguinte, ó, se eu abrir aqui o navegador, é exatamente essa tela que está sendo criada ali com o Next, já utilizando o Tailwind CSS, tá bom? Então, voltando aqui para o código, eu também tenho uma outra página dentro da pasta admin, que é onde o usuário vai entrar, que seria ali a simulação de uma área protegida, né, para que tivesse informações que só pudessem ser acessadas depois do login. Isso daqui a gente pode acessar através do /admin, que é o mesmo nome da pasta que eu criei, onde só tem aí olá usuário, bem-vindo e um botão de sair. Então a gente vai alterar, depois de logado, a gente vai alterar o nome do usuário aqui para o nome do usuário logado e fazer a ação de logoff aqui, de logout, quando eu clicar em sair, para ele retornar para o admin e a gente vai proteger essas rotas, tá bom? Eu vou utilizar um back-end que eu tenho aqui, que não vem ao caso a gente falar desse back-end agora, mas basicamente é um back-end que ele tem vários endpoints, principalmente o login, né? Então, se eu acessar aqui o login, que é o localhost 2.3000 /login, vou até passar um e-mail errado aqui, ó, admin 2. Quando eu mando, ele já valida aí, e-mail ou senha inválidos. Mas quando eu mando as credenciais corretas, ele já retorna para mim aí o usuário com todos os dados. Também já retorna o token de autenticação e o refresh token aqui, tá bom? Então, esse back-end que a gente vai utilizar, vou abrir aqui o terminal e eu vou começar instalando o NextAuth. Eu posso até abrir aqui já a documentação do NextAuth e aí você pode acessar através de next-auth.js. Deixa eu dar um zoom aqui. E aqui você tem um Get Started bem tranquilo. Qualquer coisa a gente volta aqui para tentar encontrar alguma coisa aí, caso não dê certo no código. Vou copiar aqui o npm install NextAuth e vou instalar o NextAuth aqui no meu projeto, beleza? Enquanto instala aqui, eu queria pedir que, se você ainda não se inscreveu, se inscreva nesse canal e não esqueça de deixar o like nesse vídeo para poder ajudar aí com que eu traga mais conteúdos aqui para vocês, tá bom? E agora a gente já pode começar a implementação. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, desde as versões anteriores, se eu abrir o package.json, o NextAuth que a gente está utilizando aqui está na versão 4.22, mas desde as versões anteriores a gente tinha que criar um diretório aqui dentro
chamado API barra auth barra nextauth barra o nome da rota, né? Hoje você já pode usar uma estrutura diferente, mas na própria documentação do nextauth eles recomendam que você use a mesma estrutura até por questão de migração, né? Então, se você já utiliza o nextauth numa versão anterior e quer usar numa versão mais atual, você não vai precisar mudar a estrutura do seu projeto. Então, é bom a gente manter sempre aí esse padrão, tá bom? Vou fechar aqui e o que é que eu vou fazer? Dentro do meu app, eu vou criar aqui uma pasta chamada API. Essa pasta, ela vai ter uma outra pasta dentro dela chamada auth. E aqui ela vai ter uma outra pasta onde eu vou passar com os colchetes, 3 pontos, e aqui eu vou passar o nextauth. E aí dentro desse nextauth eu vou criar um arquivo chamado route.ts. Esse meu route vai ser, como eu estou utilizando o TypeScript, então eu vou usar o route.ts, tá bom? Se você estiver utilizando o JavaScript, seria route.js. E o que é que eu vou fazer aqui no meu route.ts? A gente pode até encontrar isso aqui na documentação. Ele até diz aqui, ó, que se eu estiver utilizando o Next 13.2 para cima, e aqui tem um guide ensinando como que a gente faz, exatamente isso aqui, ó. Inclusive eu posso até copiar esse código aqui e observe que eu só vou colar na minha aplicação dentro de route.js. Então vou colar aqui e a gente vai implementar agora dentro desse nextauth todos as configurações que a gente precisa para autenticação. Só que isso daqui, eu gosto de fazer o seguinte, ó. Em vez de passar diretamente para o nextauth, eu vou criar uma constante. Então aqui eu vou criar uma constante chamada next, ou melhor, nextauth options. Isso aqui também tem uma recomendação na própria documentação, tá bom? Essa constante aqui, ela vai ser do tipo nextauth options. Então aqui já de lá do next ele importa para mim. E aqui eu já tipo essa constante para que eu possa entender o que é que eu preciso passar para dentro dela. E se eu der um Ctrl espaço, ó, tem tudo que eu vou poder configurar aqui dentro. Então a primeira coisa que eu vou configurar são os meus provedores. E aqui é onde eu digo qual é o tipo de autenticação que eu quero. Se eu quero autenticação utilizando as credenciais, e-mail e senha, que é o que a gente vai fazer aqui. Se eu quero autenticação via GitHub, se eu quero autenticação via Google, via Facebook, via vários provedores que o Nextauth já fornece, tá bom? Como eu falei, a gente vai fazer a implementação via credentials, né? Ou seja, passando ali o e-mail e senha para um back-end próprio. Então, eu vou passar aqui um array, né? Porque você pode passar vários tipos, você pode ter vários tipos de autenticação na sua aplicação, mas o que eu vou utilizar aqui vai ser o credentials, tá? E aqui eu vou pegar isso de dentro de Nextauth Providers Credentials. Eu vou até renomear aqui para Credentials Provider, beleza? E aqui eu vou passar ele para dentro do meu provider aqui. Eu vou abrir e fechar parênteses, abrir e fechar chaves, e aqui eu vou passar as configurações desse provedor. Primeiro de tudo, eu vou passar o nome, e aqui eu vou dizer que vai ser um credentials, tá? Você pode passar o nome que você quiser, só lembrando que quando a gente for utilizar esse provedor, a gente tem que passar o nome dele, tem que ser exatamente esse mesmo nome, beleza? E agora aqui eu vou passar o objeto credentials. Esse objeto basicamente é para eu dizer o que eu vou receber de credenciais para que possa ser feito o login. Então eu vou receber aqui um e-mail e aqui agora eu passo um objeto que eu vou dizer que esse e-mail, o campo dele, né, o label vai ser e-mail e o tipo vai ser texto, né, que o meu input lá ele é do tipo texto, beleza? Também vou dizer que o meu password, o meu campo password, que é um outro campo que eu vou receber para fazer o login, ele vai ser a mesma coisa, né? Ele vai ser um label aqui, posso copiar. Esse label vai ser password
e o tipo dele vai ser password também, né? Então, lá no meu input, aqui, ó, eu tenho um input type text para o e-mail e um input type password para a minha senha. Então, volto aqui, passei aí as credenciais, agora eu vou criar um método aqui do Credentials Provider chamado Authorize, que é um método onde a gente implementa de fato ali a chamada para a API que a gente vai fazer essa autenticação. Ou se você quiser também consultar diretamente no banco de dados, utilizando o Next é possível fazer, beleza? Então vou passar aqui um async authorize, que é a função padrão aqui já do Credentials Provider, tá? E aí observe que ele já passa para mim aqui o Credentials e o REC, caso a gente queira utilizar aí os dados da requisição. O que eu vou fazer aqui dentro? Vou criar aqui um const response, e esse meu response eu vou usar aqui o fetch, mas você pode usar o Axios, qualquer outro client HTTP, tá bom? E aqui eu vou usar o fetch e aqui eu vou passar o meu endpoint. O meu endpoint eu posso pegar aquela chamada que eu fiz, ó, que é esse aqui, ó, localhost 2.3000/login, passo aqui para dentro e aqui eu vou passar algumas informações desse meu fetch. Primeiro de tudo, o método vai ser post para fazer o login, que é o que tem criado lá na minha API. E também vou passar aqui os headers. Aqui eu vou passar um content-type, que vai ser application/JSON, tá? Deixa eu só ver se é isso aqui mesmo, ó. Application.json, certo? E eu vou passar aqui no meu body o seguinte: meu body vai receber um JSON.stringify, porque eu vou mandar isso aqui em formato de string, né, para ser convertido para JSON. E aqui dentro eu vou passar o e-mail, que é o que eu tenho que mandar lá para a API aqui agora, tá bom? E-mail vai ser credentials.email e password vai ser credentials.password. Bom, configurado então o response aqui, o que é que eu vou pegar? Se ele conseguir fazer o login, ele vai retornar para mim os dados do usuário logado aqui, né? Esses dados de usuário logado, user e tudo mais, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o const, vou chamar de user, vai ser igual a await. Então, aqui eu preciso passar um await e response, né? Response.json para a gente obter tudo que foi retornado. Vou fechar por enquanto aqui o terminal, tá? E aqui eu já tenho os dados que foram retornados dessa chamada. E agora eu vou fazer uma verificação que se existir esse user e o response retornar um ok, isso aqui é do fetch, tá? O que eu vou fazer? Eu vou retornar o user, que é os dados que foram retornados na minha API. Se não, vou passar aqui um return null. Beleza? E aí está implementado aqui o Authorize. Ok? O que eu vou fazer agora? Eu preciso... se você já utilizou o NextAuth, você já deve ter visto que ele também já te oferece ali algumas telas personalizadas, já formulário para você fazer o login. Eu não vou usar nada disso. Eu vou usar o template que eu acabei de mostrar para vocês, que foi um template que eu fiz aqui customizado, tá bom? Então, para usar esse template, fora dos providers aqui agora, aqui depois dos providers, eu vou usar aqui um pages e eu vou passar aqui qual é o path, né, a URL que eu consigo acessar essa página. Então, para isso, eu tenho aqui algumas opções, né? Então, posso passar aqui a página de erro, a página do usuário, a página de sign in, sign out. E eu quero passar a página de sign in, que é a minha página de login. E a minha página de login, ela vai estar no diretório raiz. Então, passo somente um barra aqui. Agora, uma coisa muito importante, tá?
Para que o Next ou para que o NextAuth possa identificar quais são qual é a URL base e tudo mais, a gente precisa passar algumas informações aqui para elas. Então, eu vou até copiar, que eu já tenho aqui, isso está na documentação, tá? Então, eu vou copiar e vou criar aqui dentro do meu projeto, na raiz do meu projeto aqui, um .env, que são variáveis de ambiente, tá? Já vou jogar ela também dentro do gitignore, então .env. E aqui vou colar essas minhas variáveis de ambiente, tá bom? Quais são essas variáveis? A primeira é o NextAuth URL, que é para eu dizer qual é a URL base do meu projeto. Então é localhost 2.3000 que eu acesso, né? Inclusive é a que eu estou acessando aqui, ó, localhost 2.3000, certo? Então eu passo a mesma para aqui. E o NextAuth Secret, que é uma senha aí para ele poder gerenciar o JWT. Então quando a gente usa a seção de autenticação aqui, ele utiliza por padrão JWT. Você também pode usar o padrão de database, mas o JWT aí, ele é o mais utilizado, é o que eu também utilizo em todos os meus projetos, tá bom? E aqui você pode passar uma hash. Eu passei aqui teste secret, mas só para teste mesmo. Você pode passar uma senha mais difícil, né, digamos assim, para que a autenticação JWT seja segura. E aí eu vou salvar esse .env. Ao fazer isso daqui, o NextAuth já reconhece que a URL base do meu projeto é localhost 2.3000 e a página de login é a minha página root, tá bom? Então isso aqui é muito importante. Eu já vi várias pessoas se batendo aí com projetos justamente por conta dessa pequena configuração. Então, eu vou pegar agora essa constante que eu configurei aqui, a autenticação, e passo para dentro do NextAuth. O meu route está criado e agora o que a gente precisa fazer? Eu vou criar, fora da pasta app, dentro da minha pasta src, eu vou criar uma pasta chamada providers, tá? E dentro dessa página providers, eu vou criar aqui o meu session provider.tsx, porque isso daqui vai ser o nosso provider aí, que ele vai que eu vou ter que cobrir aí toda a minha aplicação com esse provedor para que a gente possa fazer a gestão de autenticação. Eu vou começar passando aqui um export default function para criar um componente, né? Ele vai ser um NextAuth session provider, beleza? Esse vai ser o meu componente e ele vai receber aqui o children aqui dentro do meu objeto, né? Vou criar aqui uma interface e eu vou chamar NextAuth session provider props, que vai receber aqui um children que vai ser do tipo React Node, beleza? E aí, esse children aqui vai ser NextAuth session provider props. O que é que eu vou fazer aqui dentro agora, tá? Eu vou simplesmente retornar, vou dar um return aqui em session provider. Então, vou pegar um session provider lá do NextAuth session provider. Ele não está sugerindo aqui, eu já vejo por quê. Então, posso importar, ó. Import. Aqui eu vou pegar de lá do NextAuth. Então, NextAuth barra React ou Session Provider. Session Provider, ele aqui. E eu vou simplesmente mandar o children aqui para dentro. Tá criado aí o meu Session Provider. Onde que eu vou colocar esse Session Provider? No meu layout raiz aí, né? Então posso pegar aqui esse layout da raiz da minha pasta app, tá? Onde eu tenho aí a inicialização do meu projeto e antes posso pegar tudo aqui, ó, do body
vou até fazer o seguinte, vou passar dentro do body o seguinte, next auth session provider, que foi o componente que a gente criou, e aqui dentro eu vou passar o children. Tudo que eu tiver dentro do meu projeto aqui, ele já vai ter acesso, né, à seção da minha aplicação. Então, se o usuário está logado ou não, eu já consigo já obter todas essas informações. Depois de criar o provider, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o login de fato. Lá no meu formulário, então vou abrir aqui o meu page.ts, onde tem um formulário, e eu vou dizer que aqui no meu form, quando ele for enviado, né, então vou pegar aqui os onSubmit, eu vou executar uma função chamada handle submit, beleza? Função que eu vou criar aqui agora. Então aqui eu vou passar só uma coisa, dentro desse session provider aqui, ó, ele não funciona como server component, tá? Ele funciona como um client component. Então tem que passar aqui o use client e aqui eu vou ter para o meu layout, vou salvar na minha página aqui, vou criar a função handle submit. Então async, que é uma função assíncrona, né? A gente vai usar aqui eu também já passo um async, beleza? Async function, eu vou chamar essa função de handle submit. Essa minha função, ela vai receber aqui um event, que vai ser do tipo synthetic, de lá do React event, tá? E quando eu submeter esse formulário, eu vou simplesmente aqui dar um prevent default para que ele não envie nada e aí a gente possa controlar manualmente aqui o envio desse formulário. E aqui dentro do button, eu vou passar aqui type submit. Aqui dentro eu vou usar o state, né? Então aqui eu já vou passar um use client, porque eu vou trabalhar com estados aqui do React. Então vou passar um const, pegar o use state, onde ele vai ser do tipo string e por padrão ele vai ser vazio, e aqui vai ser o e-mail e o set e-mail. Vou fazer a mesma coisa para a senha, então aqui vai ser password e aqui vai ser set password. Quando eu digitar o e-mail, então ele vai ter que alterar o estado, então aqui vai ser on change, e aqui eu vou passar o seguinte, set e-mail vai ser igual a e-mail, vai ser na verdade igual a event, aqui eu pego um event aqui também, ó, target.value, e a mesma coisa eu vou fazer aqui para o meu password, só que aqui vai ser um set password, ok? Show. Deixa eu ver o que é que ele está dando erro aqui. Posso fazer o seguinte, se eu tirar esse async aqui, ele vai funcionar também, tá? Show. Então o que é que eu vou fazer aqui agora dentro desse handle submit? Eu vou pegar um const, chamar de result, e esse result aqui eu vou chamar o método de sign-in, que é o método que faz o login do NextAuth, né? Então aqui eu vou passar um await, por isso que eu passei o async ali. E aqui dentro eu vou passar o sign-in, abre e fecha parênteses. Agora eu digo qual é o nome do provedor que eu vou utilizar para fazer esse login. Lembra que eu passei o nome lá de credentials. E aqui eu vou passar algumas configurações para essa ação de autenticação do NextAuth, né? Primeiro, eu vou passar o que eu vou mandar para lá, que no caso são as credenciais, né? Então, passo aqui o e-mail e passo também o password, beleza?
Vou passar também aqui um redirect false. Por que eu vou passar esse redirect false? Quando ele faz o login, ele automaticamente redireciona para uma página específica. Como eu quero manter o controle de onde eu vou redirecionar quando fizer o login, então eu passo um redirect false aqui, tá? E aí eu vou controlar aqui se de fato o login foi feito. Então eu vou fazer aqui um if, porque eu posso depois querer exibir uma mensagem de erro, um alert, alguma coisa assim, e aí eu não quero que ele redirecione automaticamente, tá bom? Até porque se não der certo o login, ele vai redirecionar para uma página de erro, não é o que eu quero aqui. Então o que é que eu vou fazer? Vou passar um result e se ele tiver um erro, ou seja, se existir o erro do result, eu vou passar simplesmente aqui um console.log em result, só para a gente debugar caso um erro aconteça, e vou passar aqui um return para ele não enviar, não redirecionar para lugar nenhum, né? E agora eu vou pegar aqui um hook do Next, que é o use router, né? Então passar aqui um const router vai ser igual ao use router. Então ele já importa aqui para mim de lá do Next, na verdade é do Next Navigation, tá? Não do Next Router. E aqui eu vou pegar, caso ele faça o login, eu vou pegar um router, passar aqui um replace, é exatamente um replace, para ele poder redirecionar para o /admin. Por que eu estou passando o replace aqui? Porque se a gente usar o navigation aqui do Next, ele vai armazenando o histórico das URL que eu vou acessando, porque caso eu volte, ele vai voltando exatamente pelo mesmo caminho que eu fui, né? Quando você entra em um site, vai navegando e depois clica em voltar, ele vai voltando página por página. Só que quando eu uso o replace, ele apaga todo esse histórico, independente de onde ele esteja, e ele inicia um histórico novo, né? Então eu quero que ele vá para o /admin e quando eu clicar em voltar, que ele não volte mais para o login, que é o que a gente vai, que é onde a gente vai estar. E a gente pode testar já para ver se isso daqui está funcionando. Vou voltar aqui, ó, deixa eu ver se já está funcionando. Vou voltar no meu localhost 3000 e vou simplesmente mandar esse formulário. Se eu der um inspecionar aqui, já vai dar para a gente perceber no console. Deixa eu mandar de novo. Deixa eu abrir o log lá da minha aplicação. Tá. Na verdade, eu passei o nome errado. É credentials, né? Se eu voltar lá no meu routes, ó, o nome é credentials. Então, por isso que a gente tem que passar o nome correto aqui, tá bom? Então, vou salvar e eu volto lá agora. Se eu tentar enviar, posso até limpar aqui o meu log. Se eu tentar enviar, ele não vai me redirecionar para lugar nenhum e observe que aqui ele já mostrou um erro para mim, tá? Que foi o nome do erro foi um credential sign-in, né? Então as credenciais aí do sign-in não estão corretas. E aí eu vou passar as credenciais corretas aqui. Então vou passar o login e quando eu fizer o login, observe que ele já vai me redirecionar, então aqui ele já não deu mais erro, né? Já vai me redirecionar para dentro do admin, tá bom? Aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai proteger agora as páginas, né? Então, para proteger as páginas, eu posso utilizar a estrutura de layouts aí do próprio Next, né? Então, o que eu vou fazer? Dentro de app aqui, eu vou criar aqui uma pasta com os parênteses, né, que é para ele não pegar isso como se fosse uma rota, e eu vou passar aqui um admin-routes, e dentro dessa pasta eu vou criar aqui um layout.tsx, beleza? E eu vou pegar tudo que tem dessa pasta do meu admin aqui e vou jogar para dentro de admin routes, certo? Então já movo para cá, atualiza aí os imports, beleza? Fecha aqui, atualiza os imports. Então dentro desse meu admin routes tem um layout. Então esse layout ele vai
ele vai funcionar aí para tudo que eu tiver dentro dessa pasta, né? Se ele tiver aqui na raiz, então ele já funciona para todas as pastas e subpastas que eu tenho aqui dentro. E aí a gente segue o mesmo conceito. O que é que eu vou fazer aqui dentro desse layout, tá? Primeiro eu vou começar exportando, então passar aqui um export default async, porque eu vou criar uma função assíncrona function. E eu vou chamar essa função de private, criar um layout aqui, tá? Private layout, aqui, faltou o U. E já vou criar aqui as props também, então vou passar um interface, private layout, props, que vai ter um children, que vai ser um React Node, tá? E aqui eu vou receber esse private layout para poder obter o children. E aí aqui dentro eu vou fazer o seguinte, eu vou usar um hook do Next.Auth, getServSession, né? E aí eu vou passar aqui um const session, tá? Observe só, vai ser igual a await. Aqui eu vou pegar o getServSessions. A gente pode utilizar também os hooks para poder obter a sessão do lado do cliente. Isso daqui, o getServSession é para você obter a sessão do lado do servidor, que é o que eu quero fazer. Eu quero verificar, antes de renderizar minha página para o cliente, que ele verifique se o usuário tem uma sessão ativa ou não, tá bom? Só que esse getServSession aqui, ó, ele precisa receber as configurações, nas opções de autenticação que a gente fez lá no route. Então, vem aqui ó, esse Next.Auth Option, por isso que eu passo ele dentro de uma constante, eu preciso passar ele para dentro daquele getServSession. Então, posso exportar ele aqui também. Então, aqui eu passo o Next.Auth Option para exportar. E agora, lá no meu layout, eu posso pegar ele aqui. Então, Next.Auth Options, ele vai importar para mim de lá do route. Beleza? E aí, agora, eu posso verificar que se não tiver a sessão, olha só, se não tiver uma sessão, eu vou simplesmente redirecionar, então vou usar o redirect aqui do Next Navigation para ele redirecionar para o meu diretório raiz. E aqui, como eu estou criando um layout, eu vou simplesmente passar um return em um fragmento com o children aqui, porque eu não quero adicionar mais nenhum tipo de HTML, nada do tipo dentro desse layout, beleza? E vou salvar. Pronto, feito isso aqui, eu já tenho a minha rota admin protegida. Se eu voltar lá e tentar atualizar, ele vai continuar aqui. Mas isso por quê? Porque eu tenho uma sessão ativa, né? Então, se eu vim aqui inspecionar, vou lá em Application, ver os meus cookies, ele vai estar logado aqui, a minha sessão. Então, eu vou excluir todos os cookies que eu tenho aqui. E aí, quando eu atualizo essa página admin agora, olha o que ele fez, automaticamente ele voltou para o login. E aqui agora, se eu tentar passar um barra admin, sem estar logado, ele vai sempre voltar para a minha rota raiz, que é o meu formulário de login. E se eu fizer o login aqui agora e passar o meu teste, ele vai logar, vai lá para o admin, mas se eu tentar acessar agora o formulário de login, ele volta, mesmo estando logado, a sessão está ativa aqui. Então, também vou proteger isso daí. Para proteger isso daí, eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz para o admin routes. Só que o que é que eu vou fazer? Dentro de app, vou criar uma pasta, abre e fecha parênteses, e eu vou chamar de auth-routes. Beleza? Você pode dar o nome que você quiser aqui, contanto que esteja entre parênteses. E eu vou pegar o meu formulário de login e vou jogar para dentro dela. Então, movo lá para dentro dela. E eu também vou precisar criar um layout, né? Então, pego esse mesmo exemplo de layout que eu tenho aqui, ó, vou copiar e vou colar um aqui dentro de auth-routes, né? Só que o que é que eu vou fazer aqui? Em vez de eu verificar se não existe a sessão, eu vou fazer o contrário, ó. Se existir a sessão, eu vou redirecionar para o barra admin. Eu vou fazer o caminho ao inverso, né? Se existir uma sessão, ele não pode estar ali no formulário de login, porque ele já está logado. Então, ele manda de volta para o barra admin. E aí, quando eu volto lá,
Observe que eu estou no /admin porque eu estou logado, mas se eu voltar para o raiz, ele não deixa, ele sempre redireciona para o admin. Vou limpar aqui agora os cookies e observe que quando eu limpar e atualizar, ele vai voltar para o meu login, então está tudo correto. A gente só precisa agora obter os dados dessa sessão e poder passar lá no login, né? Ou no admin, né? Então vou logar aqui, teste, e aí eu tenho que substituir esse nome usuário pelo nome do usuário logado. Então vou vir e depois fazer o logoff. Então vou vir aqui no meu admin, no meu page aqui, e eu tenho que obter esse usuário aqui. Deixa eu só pegar aqui um arquivo de tipo, né? Porque eu vou pegar um usuário. Então aqui, deixa eu fechar esse tanto de arquivo que eu tenho. Dentro de src, eu vou criar uma pasta chamada types / e o nome desse arquivo vai ser next-alf.d.ts. Isso aqui é um arquivo de tipo, onde eu vou declarar aqui um módulo, e aí eu vou colar aqui, que é o seguinte: eu estou passando aqui uma interface session, ou seja, eu estou pegando lá, estou adicionando isso dentro do next-alf, né? Que dentro do meu session eu vou ter um usuário, que vai ser um user, com o campo ID, e-mail e nome. Meu usuário tem outros campos também, mas é porque são os campos que eu vou estar utilizando aí. Então você pode colocar aqui todos os campos que o usuário logado retorna lá da sua API, tá bom? Eu vou voltar lá no meu route.ts, aqui no route.ts, que eu vou fazer o seguinte: eu vou usar agora os callbacks. O que são os callbacks? Os callbacks são funções que são chamadas a cada ação ali do next-alf. Então, por exemplo, se eu quiser obter dados sobre o JWT que é gerado, eu uso aqui o callback JWT. Se eu quiser sobre redirecionamentos, session e tudo mais, eu consigo pegar cada uma dessa função e obter esses dados após o sign-in ali, ou sign-out, né? Ou seja, após você logar ou deslogar, esses callbacks são chamados, tá bom? Então, o que eu vou pegar aqui primeiro? Eu vou pegar o JWT, tá? Então, eu vou passar aqui, é um async. E aqui, esse JWT, ó, se eu passar o mouse dentro desses parâmetros, ele tem várias propriedades aqui. Então, ele tem um token, um user e tudo mais, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o token e vou pegar o user. E aqui dentro, eu vou verificar se existir esse user. Então, eu vou fazer o seguinte. Então, passo um EE e aqui dentro eu vou dizer que o meu token.user, tá? Vai ser igual ao user que existe. E aí eu vou simplesmente dar um return em token. E eu vou fazer também aqui um async para pegar o callback de session, beleza? E aqui dentro de session eu vou receber a sessão, que é o próprio session, e vou receber também aqui o token. Por quê? Esse token aqui que eu estou retornando, eu vou receber agora dentro de session também. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó, o meu session vai ser igual a token.user. Beleza? Por que o token.user? Porque quando eu retornar lá do meu, se eu chamar de novo aqui, ó, esse endpoint, observe que ele já retorna para mim aqui um objeto user. Então, se eu passar session.user é igual a token.user, ele vai criar um user dentro de outro user, né? Fica meio redundante aí. Então, eu já, em vez de fazer um session.user que é igual a token.user, eu faço um session que é igual a token.user. Só que ele vai reclamar aqui do tipo, né? Então, eu vou passar um as_n aqui, só para ele parar de reclamar. E eu vou dar um return em session para a gente poder obter essa sessão. Aí agora observe que eu consigo obter esses dados do usuário dentro da minha sessão. E para isso eu vou voltar lá na minha página do admin, aqui onde tem um usuário, e eu vou passar aqui um async para obter os dados da sessão. Então const session
Como isso daqui é um componente renderizado no servidor, né? Ele não tem o use client, nem está usando nada do lado do cliente aqui, eu vou usar o get server sessions, né? Então, await get server session. Então, ele já importa para mim lá do NextAuth. E aqui dentro eu tenho que passar o auth options, o NextAuth options, também de lá do meu route.ts. E aí, como eu criei aqueles tipos lá agora, eu posso chegar aqui em olá usuário, no lugar de usuário, eu vou passar um session.user e dentro desse user agora eu vou passar aqui o name. E eu vou salvar. Deixa eu voltar aqui no meu navegador. Vou atualizar. Quando eu digitar o e-mail e agora a senha, ele vai substituir o nome por admin user. Admin user é o nome do usuário que está cadastrado lá. Então, já consegui obter os dados da sessão. Então, você pode obter o e-mail. Posso voltar lá, em vez de username, vou passar o e-mail. Posso salvar. E agora, quando eu atualizo aqui, ele já substitui o e-mail, tá? Vou voltar para o nome. E eu vou fazer agora o logoff. Ou seja, quando clicar nesse botão aqui, ele vai sair, ele vai fazer o logoff para mim. Eu vou criar aqui em cima um async function. Eu vou chamar essa função de logout. Beleza? Esse logout ele não vai receber nada aqui. E eu vou simplesmente chamar aqui um await. E eu vou chamar o método de signout lá do NextAuth, certo? Somente isso. Vou simplesmente passar aqui para dentro dele um redirect false, que eu não quero retornar, eu não quero redirecionar, tá? Depois que ele fazer o login, porque eu quero tratar isso daqui dentro do Next. Então aqui eu vou simplesmente vou pegar lá aquele use router, né? Então, const router vai ser igual a use router do navigation. Use router, ele está dando erro aqui, deixa eu ver por quê. Que ele não pode ser chamado aqui dentro de um assim, que é isso? Bom, enfim. Aí aqui dentro o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o router, ponto, replace, e aqui eu vou voltar, quando eu fizer o logout, eu quero voltar para minha rota raiz, tá? Deixa eu ver porque que ele não está querendo deixar eu criar aqui dentro de um async. Será que é porque eu estou retornando default? Aqui eu posso fazer o seguinte, vou passar um use client, ou melhor, porque como esse use router eu tenho que passar aí um client component, o que é que eu vou fazer? Eu não vou usar ele aqui, nem vou usar ele aqui também. Agora, dentro de src, eu vou criar uma pasta chamada components e dentro dela eu vou criar aqui um button logout.tsx, tá? Porque como o Next ele tem aí o partial iteration, né? Então ele já consegue aceitar um componente que é renderizado no cliente dentro de um componente renderizado no servidor. Então aqui dentro eu vou passar um export default function e aqui eu vou passar um button logout, beleza? Onde ele vai receber aqui vou pegar esse async function, vou colocar ele lá dentro, preciso pegar o router agora, vou pegar essa importação aqui também, do signout, vou jogar ele aqui para dentro, e vou também pegar aqui o import de lá do Next Navigation, né? Next Navigation ou use router. Aqui dentro eu vou pegar o const router, vai ser igual a use router. Pronto. Então eu vou fazer isso daqui e ele vai retornar o botão, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar todo esse botão aqui, vou jogar ele aqui dentro, passando um return button. E aí aqui eu só vou fazer
on click, para quando clicar no botão de logout, né, ele executar aí o logout, beleza? Bom, vou salvar e agora aqui dentro já exportei aqui, né, o meu componente. Dentro do meu page eu vou simplesmente chamar um button logout para que ele possa exibir para a gente. Se nada deu errado aqui, o logout deve funcionar. Então vamos ver aqui que a gente já obteve algum erro. Vamos ver o que foi. Export default. Deixa eu ver se foi isso. Acho que é exatamente isso. Então volto aqui. Faltou passar o use client também, né? Então vamos lá no button logout, por isso que ele está dando erro. Aqui vai ser um use client. Vou salvar. E agora sim ele já voltou. Então vou atualizar, ó. Se eu clicar em sair, ele já retornou para o meu login. Se eu tentar acessar lá o /admin, ele não vai. Se eu fizer o login agora aqui, ele vai para o meu admin. Se eu clicar em sair, ele já volta. Então tá aí implementado a autenticação utilizando o NextAuth. Apesar de ter essas configurações aí que às vezes confunde, atrapalha, tudo isso daqui você pode seguir a documentação que está muito bem explicado, então não quis ficar muito abrindo a documentação aqui para também não atrapalhar o seu raciocínio. O repositório desse vídeo, do que eu implementei aqui nesse vídeo, está no meu GitHub, o link está aqui na descrição. Eu espero que você tenha gostado e se ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no meu canal. Não esqueça de deixar o like também para fortalecer, para que eu traga mais conteúdos como esse aqui. E eu espero te ver aí em um próximo conteúdo.